Olá, dou-te as boas-vindas a mais um podcast Inspira-te, conversas para transformar mindsets. Hoje a minha convidada especial é Liliana Pinto, que criou o curso online Incrível Mãe Perfeita. Ela criou este curso para encurtar o caminho das dores de todas as mães. Ela queria desta forma poder transmitir a um maior número de mães os seus conhecimentos, nesta maneira de resgatar a mulher que existe no interior de cada mãe. É um trabalho de redescoberta do eu, sendo o nascimento de um filho uma das etapas mais marcantes no ciclo da vida. O trabalho da Liliana é focado principalmente nas mães, no papel de mulher que elas também têm. É um resgate da mulher que existe por trás de cada mãe para que elas possam viver uma vida plena. Anda daí a ouvir esta conversa inspiradora. Até já! Olá Liliana, boa tarde, bem-vinda a este podcast Inspira-te. Tenho muito prazer em receber-te aqui e principalmente para falar do tema que vamos falar hoje. Mulheres que são mães, que trabalham e que tentam levar a vida da melhor forma, da forma mais equilibrada possível, e tu, é a tua especialidade. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa tua atividade com as mães? Olá, Ana, olha, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. O que é que tu queres que eu te fale sobre a minha atividade com as mães? Então, Ora, começa por contar-nos como é que isso começou. Como é que te apareceu assim essa certeza de que era o mundo das mulheres que são mães, que tu querias trabalhar, que tu querias aprofundar no teu meio profissional? olha, começou pela minha experiência. A minha, a minha maternidade não foi fácil, teve muitos desafios, como todas as mães, e como todas as mães eu achava que era única. E não tinha, tive algumas dificuldades em conseguir encontrar a paciência que me faltava, tranquilidade para conseguir educar melhor a minha filha, para que ela. As crianças sentem tudo o que os pais sentem, o que as mães sentem, essencialmente. E não adianta muito estar a fingir que se está tranquilo, porque eles sentem. E a minha filha sentia isso. E então comecei nessa busca, porque não estava bem, eu queria melhorar, queria ser o meu melhor, e foi um trajeto difícil de conseguir encontrar. Encontrava muitas coisas que não funcionavam comigo. E eu achava que era uma ave rara, porque se funcionava com os outros e não funcionava comigo, alguma coisa tinha de errado. Pronto, até eu perceber que afinal eu não tinha nada de errado. Não estava a pôr as coisas a funcionar do meu jeito, da minha forma. E percebi que nós somos todos diferentes e cada um tem para as mesmas coisas que funcionam de forma diferente. E então o meu projeto começou aí, a minha vontade de trabalhar depois com outras mães, para que elas não tivessem que passar pelo mesmo que eu passei, pelas mesmas dificuldades. Os desafios são os mesmos, mas para não ter que ter um trajeto com tantas pedras no caminho, para conseguir encontrar e descobrir a própria fórmula delas, não é? E então começou aí, porque eu comecei a trabalhar com algumas mães, eu trabalhava com massagem e trabalhava esta parte também com mães, a parte emocional e de gestão emocional. E, e resolvi começar a trabalhar mais especificamente com mães e não com o público em geral. E precisamente para ajudar as mães a não passarem pelo mesmo que eu, a ter as mesmas dificuldades que eu tive, para encontrar a sua fórmula de tranquilidade. Porque a minha preocupação era um bocado como é que eu, enquanto mãe, iria conseguir criar uma relação com a minha filha, principalmente na adolescência em que eles se fecham mais. Como é que eu ia conseguir criar uma relação em que ela confiasse em mim e que me visse como um porto de abrigo.
E com certeza não era comigo a ser uma mãe estressada, crítica, que ela iria ver isso, não é? E eu consegui encontrar a minha fórmula, a minha filha hoje tem 21 anos, eu consegui criar com ela uma relação espetacular. E ao longo do meu percurso profissional também fui percebendo que é uma dor de muitas mães, é o conseguir criar essa relação com os filhos, e é isso que eu tento passar às outras mães. Tu dizes uma frase muito bonita que eu adoro, simplesmente, e que vou aqui transmitir neste podcast para quem nos esteja a ouvir, que é: cada vez que nasce uma criança, nasce uma nova mulher. Queres falar um bocadinho dessa ruptura da mulher com o que era antes e com como ela se vai redescobrir? Porque a mulher, quando antes de ser mãe, é jovem, tem uma personalidade, quer dizer, a personalidade mantém-se, mas a forma de agir, de ver o mundo, de sentir, é completamente diferente. Quando nasce a criança, acho que ainda na barriguinha, já se começa a sentir algumas transformações. E quando a criança nasce, acho que muda completamente, porque começa-se a ver a vida de outra forma. As preocupações já são outras, já não é a mulher consigo mesma e com as coisas que a rodeiam tanto, mas existe uma preocupação extra, existe um ser que nós temos que cuidar, que é nosso e que nós temos que dar o nosso melhor, e acho que aí começa a vontade de sermos o nosso melhor constantemente, a nível, tanto emocional como a nível geral, quer dizer, porque não é só profissional. A parte profissional muitas vezes acaba por ficar dependendo das mães. Para algumas ficam equiparadas, mas raramente os filhos ficam em segundo lugar. Pelo menos no coração, porque depois no dia a dia acaba por a vida tomar rumos que às vezes não é o pretendido. E começam as culpas, não é? Porque não estou a conseguir, não estou a ser a mãe que devia ser. Portanto, o filho passa a ser uma prioridade. Passamos a ter outro ser na nossa vida que é uma prioridade. Exatamente, agora como tu referiste, há aquela culpa, não é? Podemos falar que seja como um conflito entre manter as atividades que tínhamos antes, para o caso das mães que já tinham uma atividade profissional, imaginemos, não é? A chegada da criança vai confrontá-la com outras necessidades, com as necessidades também da criança. E aí muitas vezes gera-se um conflito. Como é que tu trabalhas esse conflito que aparece nas mães e dizer: eu tenho que continuar a trabalhar, ou eu preciso de trabalhar, ou também eu também preciso deste meu lado profissional, podem ser diferentes razões, não é? E ao mesmo tempo não quero falhar, entre aspas, a maternidade e o ser mãe. Tens questões deste tipo no teu consultório? Sim, aqui temos dois tipos de mãe também. Temos as mães que se preocupam, que têm muito peso da culpa de estar a trabalhar e que, se pudessem, escolhiam não o fazer. E temos as mães que deixar de trabalhar, mesmo que pudessem, deixar de trabalhar não é sequer uma opção, que preferem estar a trabalhar do que estar um dia inteiro a cuidar dos filhos. Existem muitas mães assim. E está tudo certo, porque existem mães que o filho que trabalham e que gostam de trabalhar e a sua vida profissional é super importante, e os filhos não são menos importantes. E o tempo de qualidade o tempo que passam com eles é um tempo de qualidade. E que são mães espetaculares. Portanto, mas estas vivem a culpa da sociedade, que a sociedade lhe impõe, porque a mãe deveria querer ficar em casa com o filho. É Sim. a sociedade que lhes impõe essa culpa. Mas está tudo certo. Depois temos as outras mães, as que gostavam de
ficar mais tempo com os filhos, de passar o dia inteiro com os filhos, se possível, e trabalhar para elas passa a ser um conflito grande, até elas perceberem que é possível fazer as duas coisas e que está tudo bem, mesmo que não tenham muito tempo com o filho, o importante é o tempo de qualidade que se está. Porque se pode estar um dia inteiro com a criança e que a criança está no telemóvel ou está a fazer outra coisa e a mãe está só ali e estão só na presença um do outro, mas não estão a interagir um com o outro. E às vezes é preferível ter menos tempo, ter 2 horas por dia em que se está realmente com a criança, em que se brinca, dependendo das brincadeiras, e dependendo das idades, ou mesmo com o jovem em que se fomentam atividades, que se fazem coisas em conjunto. É preferível ter menos tempo e com mais qualidade de tempo do que ter muito tempo só estando fisicamente. Pouca presença emocional, pouca presença consciente, não é? De estar a partilhar e de ser importante na relação com a criança. Mas acho que é muito importante isso que estás a transmitir, de uma parte a presença, a qualidade da presença quando estamos com os nossos filhos, mas também as culpas que nós podemos sentir por não estarmos presentes fisicamente, que nos vêm de fora, não é? Que nos vêm das pessoas exteriores, que têm os seus padrões e que podem fazer sentir às mães que realmente não estão a ser as boas mães, não é? Ou que estão a falhar nesse aspecto. E a tua mensagem, no fundo, é libertar as mães desse peso, não é? De as fazer, de as ajudar a compreender que podem estar pouco tempo presentes, mas que se calhar o tempo que elas estão presentes é um tempo muito precioso, que é um tempo de consciência plena, de atenção plena para com os filhos. Exato. Ok. Então, e diz-me uma coisa, Liliana, as mães de quem? De crianças pequeninas, de bebés, de grandes, de adolescentes? Com que mães é que tu trabalhas mais frequentemente no teu dia a dia? Eu trabalho mais com mães com crianças desde os 5 aos 8. Mas também tenho mães de adolescentes, tenho mães de bebés. O ideal seria a mãe começar a trabalhar antes de ser mãe. Explica lá a tua ideia, explica lá. Para se preparar para os desafios que vêm, para se estar mais centrada, mais forte. Porque quanto mais forte ela estiver, melhor ela consegue estar, mais fácil é conseguir encontrar a sua tranquilidade para conseguir gerir os desafios do dia a dia com o filho. Com o filho e com as informações externas que vêm, com os desafios externos. Muitas vezes as críticas, principalmente quando se é mãe do primeiro filho, em que nunca se cuidou de uma criança, em que não se sabe, e há muitas vozes que vêm dizer que ela que se calhar não está a fazer um bom trabalho, quando afinal ela está a fazer um excelente trabalho. Afastar ou preparar as mães para esse ruído. Exatamente. Para os ruídos externos e para os ruídos internos, porque os externos só entram porque estão lá os internos. Explica um bocadinho melhor. Explica um pouco mais para quem está a ouvir. Porque nós só ouvimos e só nos afeta o que vem do exterior quando há alguma coisa dentro de nós que nos diz que aquilo pode ser verdade. Portanto, se nos disserem do exterior que se calhar não estás a ser boa mãe, se eu acreditar que se calhar não estou a ser boa mãe, se isso for um receio meu, aquilo vai-me afetar. Agora, se eu estiver plena que estou a fazer um ótimo trabalho e que sou realmente uma boa mãe, podem dizer o que quiserem, não afeta. Então tem que haver já uma fragilidade no interior desta mãe, desta mulher, que ouve uma crítica e que a vai sentir, não é? Que a vai receber, está mais permeável a essa crítica. E normalmente vem da infância.
São críticas que já começaram na infância e que fomos crescendo com elas. São vozes que ficam ali e que ao longo dos anos, os anos vão passando e elas vão ficando ali. E às vezes pensa-se que elas já se calaram e de repente elas ganham voz outra vez. E tu, no E é, teu trabalho, tu vais buscar toda essa informação no contacto que tu tens com a mãe, ajudas a mãe a elaborar essas informações, como é que é? Como é que tu trabalhas todos esses aspectos tão importantes, tão emocionais? eu ajudo-os a ir buscar a origem e trabalhar na gestão, porque eu não acredito que as coisas desaparecem. Agora, nós podemos aceitá-las, e aceitá-las não quer dizer que concordamos com elas, mas respeitar a nós próprios, essencialmente. Aceitando o que foi e percebendo que nós já não somos a pessoa que éramos, nós somos outra pessoa e que podemos fazer diferente. E não temos que aceitar tudo que vem lá atrás. Não temos que trazer toda essa carga para o presente. E daí também a tua expressão de o nascer uma outra mulher, não é? Nós, uma nova mulher que está mais forte, mais preparada para fazer frente a todos esses pesadelos no fundo do passado e a esses fantasmas do passado que continuam a estar presentes nos desafios diários. Será isso? E quanto mais ela estiver preparada para isso, quanto melhor ela conseguir fazer essa gestão, a gestão dela, a gestão emocional dela, mais fácil ela consegue também gerir a parte emocional do filho. E consegue também transmitir ao filho e ensiná-lo a ele próprio gerir a sua parte emocional. Nós somos mestres dos nossos filhos. Somos mestres no sentido de ensinar, de partilhar, de sermos também o exemplo para eles. Sim, sem dúvida. Este papel da mãe é fundamental, do pai também, obviamente, mas hoje estamos focados na mãe, não é? Este papel da mãe é essencial para o crescimento da criança, para como ela se vai desenvolver ao longo de toda a sua vida, finalmente. É. É muito importante que a mãe consiga, quanto melhor ela estiver com ela mesma, melhor ela transmite o melhor dela para o filho. E é isso que ele vai aprender. Porque se ela viver no medo, por exemplo, não é? Se viver constantemente nos medos, o que é que vai passar ao filho? Medo. Ele vai crescer com o quê? Com medo. E depois vai ser um adulto com medo de arriscar, com medo de se aventurar em coisas que às vezes são importantes. Assim como a mãe fez. E é para quebrar também esses padrões. Exato, era o que eu tinha a dizer, é uma maneira de quebrar esta causa e efeito, não é? Temos uma cascada de acontecimentos que se vão repetir e tem que haver ali um corte, parou. Agora Exato. alguém tem que parar isto. Né? Porque depois Certo. exato, é isso que ele vai passar ao filho também. E vai passando de geração em geração. E muito teríamos para dizer sobre isso, não é? Muito teríamos para dizer. Então, Liliana, fala-nos agora mais desta tua nova vertente, deste trabalho, que é online. Tu criaste um curso online para ajudar as mães. Fala-nos um bocadinho disso. Sim, porque eu trabalho com mães em online, trabalho com mães trabalho em grupo. Porque ajudar uma mãe se posso ajudar muitas ao mesmo tempo, não é? E o trabalho online surgiu um bocado nesse sentido. Tenho um curso, a Incrível Mãe Perfeita, que trabalha precisamente o aceitar das suas imperfeições e ajudar o filho a aceitar as suas também e a aceitar-se como é. E trabalha a confiança e ela saber filtrar opiniões e o que eu chamo os bitites alheios. Essas opiniões que às vezes que não são muito bem-vindas,
E é preciso saber filtrar, porque algumas podem ser úteis. E é preciso saber o que é útil e o que não é. Não é? O que é apenas a opinião do outro e ele que fique com ela, muito obrigada. E neste curso vamos ajudar as mães a conseguirem aprender a filtrar essas opiniões também. E também a ganhar mais clareza no caminho da construção que elas querem fazer, das mães que elas querem ser, na construção das mães que elas querem ser e na construção da relação que elas querem com o filho. Que no fundo é o que toda a mãe quer, é construir uma relação com o filho em que ela é o seu porto de abrigo. E essencialmente é o que nós trabalhamos neste curso, no Incrível Mãe Perfeita. E depois temos a academia, que se assenta em 3 pilares, que é o pilar de mulher, da mulher mãe, mestre do seu filho, não é? E aqui é um trabalho mais profundo, onde se trabalham emoções, é anual, portanto é um trabalho onde tem mais acompanhamento, é um acompanhamento anual onde se trabalham mais profundamente o seu passado, o seu presente, a construção do futuro, emoções, onde se trabalha mais também a parte da criança, portanto, onde a mãe vai perceber como é que pode utilizar as coisas que ela aprende para ajudar o filho também. E temos um ano de acompanhamento. Este trabalho da academia é super interessante, principalmente por estar fundado nesses teus 3 pilares, não é? A mulher mãe e a mulher mestra, mas abordando a mulher nas suas diferentes vertentes e facetas. Muitas vezes as mães ficam reduzidas, entre aspas, exatamente a esse papel de mãe e esquecem-se que continuam a ser mulheres e que têm uma vida plena a exercer. E o trabalho de um ano, como é que tu organizas tempo para fazer tudo isso? E continuando a ser mãe, não é? Que também és mãe. Sim, felizmente a minha filha também agora já é maiorzinha, o que me dá um bocadinho mais de espaço de liberdade. Por um lado, há outros desafios, não é? Porque nós temos sempre desafios ao longo dos anos que vão passando, e acho que essa é a beleza da maternidade. Por isso é que eu chamo a maternidade a maior aventura. Para mim é a maior aventura, e acredito que para todas as mães sejam. Acho que a maior aventura da vida de uma mãe é mesmo a própria maternidade. Mas consigo ter mais liberdade de tempo nesse sentido, que não tenho que andar a mudar fraldas, não é? Dar comidinha, ela já consegue tratar das coisinhas dela, já tem a vida delas, então é diferente nesse sentido. Mas toda a gestão, e se formos falar a nível das mães, em geral, com filhos de todas as idades, nós não podemos dizer que a gestão uma gestão familiar que é feita toda igual, porque cada família tem os seus próprios desafios, tem as suas próprias questões e tem as suas próprias dinâmicas, portanto, cada um gera o seu tempo, a sua família, conforme vão ocorrendo as coisas, conforme a sua própria dinâmica familiar. Nós não somos todos iguais, e as famílias muito menos, não é? É importante conseguir tempos, perceber qual é o tempo do trabalho e o tempo da família. E às vezes uma coisa difícil de fazer, mas que é super importante, é conseguir desligar do trabalho para estar com a família. Acho que Qual é o teu conselho? Qual é o teu conselho, Liliana? Ainda hoje foi um dos temas que abordei também, é exatamente esse tempo, não é? Esse equilíbrio familiar, e nós tentamos ter a vida de família e vida profissional. Qual é a tua dica? Qual é o teu conselho às mães, principalmente, para conseguirem este balanço, não é? Mas um balanço equilibrado.
qual é a tua dica, o teu conselho para elas hoje? Primeiro elas perceberem como é que é a sua dinâmica familiar. Isso é essencial. Não se regerem pelas dos outros. Não estarem a fazer comparações. Cada um tem a sua. Então, olhar para a sua própria dinâmica familiar. Perceber como é que são os seus horários e como é que pode gerir os seus horários. Okay. Quando chegam a casa do trabalho, é importante que elas se centrem no que estão a fazer no momento. Às vezes há coisas para fazer em casa, ok? E fazer as coisas, mas não estar constantemente naquela culpa, ok? Agora estou a fazer o jantar e não estou a dar atenção à criança. E está com culpa em relação a isso. Depois está com a criança um bocadinho, mas está preocupada porque deixou a louça para lavar. E eu não vou estar a dizer que há outras pessoas que podem ajudar, ou porque cada um sabe como é que funcionam as coisas na sua casa. E se existe alguém para ajudar ou não existe. Agora, é importante ela perceber que quando está a fazer uma coisa, está a fazer aquilo e estar segura e tranquila que está a fazer aquilo, porque depois, quando está a fazer a outra, está também igualmente segura e tranquila a fazer. O que deixou para trás, ok, está certo, deixou, não há problema, não vai morrer ninguém por causa disso. E é importante perceber, principalmente quando está com o filho. Em relação às outras tarefas, igual, porque o peso dessa culpa, ela quando vai estar com a criança, esse peso dessa culpa vai atrás dela, não é mesmo? E quando está com o filho, o bocadinho que ela estiver, está presente. E também acho que é essencial, dependendo das idades de cada um, chamar sempre as nossas crias a partilharem connosco as nossas atividades. Para eles se sentirem integrados e também irem criando alguma responsabilidade. Mas mesmo para a própria integração familiar, é importante. Eles reclamam. Quando são pequenininhos, não, querem fazer tudo. Mas depois começam a não querer fazer as coisas. Mas mesmo assim, mesmo não querendo fazer as coisas, eles até gostam de estar integrados. E aí é importante conseguir fazer essa gestão. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, claro que sim, Liliana. Estava a pensar exatamente nessa linda mensagem que tu trazes às mães, que é ser mãe é também aceitar que não somos perfeitas e que a louça ficou, se calhar, para lavar no dia seguinte ou 3 horas depois, quando podemos fazer, mas como tu dizes, não é um drama, não vai acontecer nada de grave e descarregar esse peso para finalmente, tudo é importante, não é? As tarefas que nós fazemos, que não são estar diretamente com as crianças, mas que são cuidar do conforto e do bem-estar de todos, também são muito importantes. E, no fundo, se eu percebi bem o que estavas a dizer, responsabilizar as crianças de que é uma atividade conjunta de nós todos, para que todos nos possamos sentir bem, e sentir bem também nos vamos sentir bem em família, porque todos cuidamos uns dos outros, não é? No fundo, Exato. se calhar é o caminho, é a melhor maneira de todos largarmos um bocadinho as culpas e todos participarmos no que é a felicidade e a plenitude da vida de família. Né? E quando está a trabalhar é a mesma coisa. Muitas vão trabalhar com a culpa que deixaram a criança em casa. Acho que quando nós assumimos uma decisão, quando decidimos alguma coisa, em plena consciência, é aceitar, ok, está decidido, é assim, sem culpas, sem pesos, sem... Depois, quando voltar, faz-se outras coisas. Quando se tomar outras decisões, são outras decisões. Exato, e como também tu já disseste antes, não é um único desafio ao longo da vida da maternidade, há muitos. E Muitos. as coisas vamos tendo que ir ajustando, afinando, e vão aparecendo outros desafios, vão aparecendo outras decisões que nós vamos ter que tomar na vida. Portanto, é a vida, é o evoluir, é É, o balancear normal da vida. né? E
acho que o maior desafio é conseguir equilibrar isso tudo. Conseguir encontrar um ponto de equilíbrio para não se andar constantemente desesperado. E para se conseguir ter uma vida tranquila, não é? No fundo, mesmo com desafios, é possível ter uma vida tranquila. O stress também não é sempre mau. O stress pode ser bom quando nos impulsiona, mas quando ele começa a ser limitador e começa a prejudicar fisicamente e mentalmente, se calhar é preciso perceber que falta aí um equilíbrio. Lá está, o próprio stress requer equilíbrio. É verdade, é verdade. Liliana, uma última pergunta para ti. Tu disseste que tens o teu curso, tens a tua academia, como é que as pessoas fazem para te conhecer? Já disseste o nome do teu curso, a tua academia, como se chama? 3M, Mulher, Mãe, Magia. Perfeito, 3M, ok. Ok. Liliana, não sei se queres juntar algo mais a este nosso podcast, se há alguma informação que tu queiras dar mais, que por acaso eu não possa não ter perguntado, tu achas pertinente. Eu tenho um e-book que eu criei, são 5 ingredientes mágicos para viver a maternidade com tranquilidade, que está no meu site. Neste momento é a página de site de abertura, portanto, em lilianapinto.com podes encontrar lá o e-book gratuito. Acho que tem dicas úteis. Ótimo, Liliana. Vamos aconselhar todas as mães a lerem o teu e-book, consultarem o teu site e partilharem esta informação que é tão importante. Acho que fazes um trabalho muito, muito importante com todas as mulheres que de perto sentem estas problemáticas da maternidade, de como fazer, como gerir tudo ao mesmo tempo e muitas vezes estão completamente ultrapassadas pelas emoções, não pelos factos reais. A criança continua a crescer, continua a evoluir, tudo continua a correr, mas elas emocionalmente sentem-se ultrapassadas ou com dificuldade a gerir estas decisões e estas atribulações da vida. Agradeço-te imenso ter estado presente neste podcast e espero receber-te numa próxima oportunidade para falares, quem sabe, de um outro e-book ou de um novo curso. Muito obrigada, Ana. Foi um gosto enorme estar aqui contigo. Obrigada, Liliana. Obrigada, Liliana, a ti. Um abraço muito grande também para ti. Boa continuação no teu trabalho. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada.